E está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. Hoje falando até um pouco mais baixo que o normal, por motivos de estou dentro de casa e está todo mundo dormindo. Mas isso não me impede de gravar. Yeah! E até porque agora voltamos efetivamente. Yeah! Então, antes de qualquer coisa, eu já deixo aí um muito obrigado para você que não desistiu da gente ainda. E em segundo momento, eu venho dizer que o tema de hoje ele é bem diferente do padrão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre se o dólar tivesse sua editora. Então se acomoda e vamos lá que esse papo talvez seja um pouco mais longo. E antes de eu entrar nesse mérito de como seria se tivéssemos nossa editora, eu acho legal sempre lembrar. Se eu for somar todo o tempo de dólares, né, entre a primeira versão, que é a versão mais roots, a segunda, que é a mais recente, um pouco mais consciente nossa, a gente já tem um total de 10 anos quase. Então, se nada tivesse dado errado e tal, a gente tivesse seguido, talvez a gente já tivesse realmente com esse projeto aí mais em voga. Mas em todo caso, aqui um exercício físico de imaginação, quem sabe até algumas possíveis dicas aí para as editoras, não sei, mas enfim, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho legal mencionar é que se o dólar tivesse sua editora, obviamente o trabalho seria em duas vertentes. Seria numa vertente mais para incentivar, né, essa parte nacional, que é o que algumas editoras, New Pop, Pokémon King já vem fazendo, JBC fez também, para incentivar os nossos autores nacionais, mas a gente também teria uma parte, obviamente, para mangás. E sobre a parte de mangás, manhwas e manhwas e novels também, que eu vou mencionar mais, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui talvez dos originais, não me cabe, eu vou entrar no mérito dos mangás. Primeiramente, como que seria essa questão de trabalhar, né, realmente esses materiais? Eu trabalharia só o físico, eu trabalharia o digital, tá? O que eu trabalharia exatamente? Para começar, eu trabalharia ambas vertentes. Além disso, obviamente eu iria arrumar pessoas que soubessem traduzir diretamente do japonês. Porque é interessante você ter realmente alguém que saiba traduzir diretamente daquele idioma, ou japonês, ou chinês, ou coreano. Porque ajuda a valorizar o material e trazer a tradução mais precisa possível, mais bacana possível mesmo. Antes que alguém me pergunte aqueles ono, o kan, chan, san, etc. Dependendo do mangá ele teria. Se fosse um mangá mais japonês, etc tal, teria. Se fosse algo mais universal, dificilmente, né? Teria alguma outra adaptação, até para ajudar também a se situar quem não conhece, tá? Mas, além disso, obviamente, eu trabalharia com diversos meios de plataformas diferenciadas para que não houvesse maiores problemas. Então, eu acho legal, assim, deixar isso um pouco para cima, assim. Hoje em dia a gente tem diversas plataformas, né? A gente tem o Catarse, que são financiamentos, então é legal para trabalhar isso dependendo do título, dependendo da forma como você quer trabalhar aquela pré-venda específica. Além disso, é interessante também focar que sim, obviamente tentaria fechar parcerias, como por exemplo, que nem a faz com a Amazon, fechar parceria exclusiva com a Amazon, para realmente lançar pré-vendas lá com desconto diferenciado para que o fã pudesse comprar e fazer essa compra da melhor maneira possível. Então é algo que realmente seria muito bem trabalhado nesse primeiro momento. E sim, seríamos trabalhados em diversos títulos, mas nunca começando com títulos longos. Então assim, eu recebi algumas dicas do pessoal. Por aqui eu perguntei pra uma galera que eu conheço ali, né? Se o dólar tivesse uma editora, o que a galera queria. Então basicamente eu recebi diversos títulos. Recebi uma diversidade muito grande de obras diferenciadas. Então eu tenho coisas longas pra cacete, mas eu também não é coisas longas, obras curtas. Algumas eu pensei no caso das curtas. Então assim, eu vou entrar num âmbito geral, vou pegar uma de cada aqui, né, pra trabalhar. Mas obviamente eu vou começar com algumas coisas que eu acho que é legal mencionar que eu trabalharia. Eu, pensando na minha visão assim, mentalidade, mesmo sabendo que talvez isso não rendesse horrores. Eu pegaria muita obra curta, né? De uma Shonen Jump, de uma Magazine, de uma Sunday, às vezes até coisas que já foram canceladas para publicação. E não porque, nossa, eu realmente acho que isso encalhe. Não, é porque tem algumas coisas que elas foram canceladas, mas elas são boas. Então é interessante você notar que, por exemplo, uma obra que eu dou esse exemplo, e é uma obra que eu brigaria pra ter na minha editora, seria Hungry Joker do Tabata, que é o autor de Black Clover. Hungry Joker pode não ser a melhor coisa do mundo, mas ele é bom, hein? Tipo, na época que ele foi cancelado, era uma época que a Jump tava muito fechada para novos títulos e tornava um pouco mais difícil essa vivência dele lá dentro. Então, assim, por esse motivo, seria uma obra que eu sim publicaria. Brigaria para ter ela no meu line-up. E sim, faria algo super bacana para realmente agradar quem é fã já do Tabata, para puxar quem já gosta de Black Clover e não conhece Hungry Joker e quem já conhece e gosta.
Claro que sim, na bagagem vai trazer tipo uns Full Drive da vida, uns Red Sprite, um Demon's Play, uns bagulho mais genérico, um Tokyo Wonder Boys. Um abraço pra galera que vem do Análise pra cá, pra dar um passeio por aqui. Mas eu traria um Tokyo Wonder Boys, porque primeiro é só um volume. Segundo, pode não ser tão bom, mas é um volume. Mais ou menos prejuízo de caixa, talvez, né? Vale a pena arriscar pra dizer que a gente tem. Então são títulos que eu traria, né? E eu falando isso na minha visão, eu, editor, mas obviamente não seria eu que negociaria isso. Então seria interessante trazer, entendeu? Para ver como é que também se porta o mercado com relação a esses títulos menos conhecidos, e especialmente trabalhando em cima de divulgações, através de um podcast, ou até mesmo como algumas editoras já fazem, através de vídeos, etc. Então tentar puxar a galera para conhecer mais o trabalho, entendeu? Então, por exemplo, começar um mercado da editora com Angry Joker e um Shonen Shoujo do nicho Ishin, que seriam duas portas para você entender, pra galera entender um pouco melhor como é que seria, né? Tipo um shonen mais porrada, um shonen mais maluco, e até mesmo um shonen mais maluco pra talvez ser entrada em um título um pouco maior de nicho, o que eu gosto muito. Talvez tentar puxar uns spin-offs, né? Spin-off aberto, fecha aspas, uma outra saga de Yu-Gi-Oh!, tipo um Arc 5 ou um 5G, são porque são coisas menores, então são materiais que seria interessante sim trabalhar, mas sempre pensando assim, vamos trabalhar com volumes pequenos, né, nesse primeiro momento. Obras que tem aí de 1 até 7 volumes. Não tentar ir muito pra obra longa, vai pelo menos no primeiro ano de editora. Obviamente, depois do primeiro ano, a gente começaria a trabalhar com obras mais longas, então nesse primeiro ano, talvez, tenha yaoi. Obviamente, vão pipocar alguns yaois menores que devem negociar, obviamente, né? Também não vamos tentar atropelar negociações. Porque dependendo da obra, se vê que vai virar leilão, é mais prático no primeiro momento, aqui, se eu fosse uma editora, não trabalhar com nada que virasse leilão. Então, por exemplo, pegar um mangá mais curto. Às vezes, por exemplo, tem Conte, que tem 8 volumes, mais ou menos. Pegar coisas assim, pra realmente trabalhar. Então, após isso, começar a trabalhar obras mais longas, que nem algumas sugestões que eu tenho, que é tipo Your Game, que já tem a casa dos 30. O próprio Beck, que é um mangá que até hoje nunca veio pro Brasil, seria maravilhoso trazer ele. Mesmo com 33 volumes, porque é uma obra longa, mas é uma obra muito boa, dá pra trabalhar realmente aquela questão da divulgação dele, puxar realmente pro lado musical, entendeu? Então tentar fazer algumas coisas bem ações específicas na questão marketing. Além deles, nós eu também né, tem algumas coisas aqui que foram sugeridas, por exemplo, o Nanato Kaoru. Antes de lançar o Nanato Kaoru, eu, por exemplo, trabalharia com obras menores, mas que também entram nessa questão do age, até um pouco mais agressivo. Duas obras, por exemplo, que eu trabalharia, Shumatsu no Harem e Dokyo Hentai X Heroes, porque são duas obras que elas são razoavelmente curtas, mesmo em publicação ainda, elas entram nesse ponto de forma diferente. Óbvio que eu também procuraria obras que seguem o mesmo segmento de Nanato Kaoru para publicar, porque Nanato Kaoru é uma obra longa, é uma obra que inclusive tem um spin-off junto, então assim, é algo mais complicado, mais complexo de se trazer numa lapada só. Além disso, obviamente, né, na parte de yaoi fora o tempo como eu mencionei lá atrás, eu tentaria algumas outras coisas, por exemplo, Sekai de Hatsukou, se não entrasse numa briga gigantesca, que pode ser que entrasse um Giza, coisas assim pra realmente tentar trabalhar com públicos específicos, né, que gostam realmente de yaoi, ou até que não gostam, mas quer conhecer alguma coisa mais diferente, porque yaoi é um gênero que, por incrível que pareça, é muito diferente, apesar de muita gente sabemos que ainda tem aquela galera que tem aquele preconceito de achar que é tudo a mesma coisa. Não é, tem coisas bem diferentes e bem interessantes. E além desses, obviamente, eu também pensaria numa linha mais luxuosa, e nessa linha luxuosa, uma das primeiras coisas que eu teria era Paradise Kiss, né, sempre é bom falar isso. Então, são títulos realmente que eu trabalharia nesse primeiro momento, mas obviamente eu tentaria trabalhar com coisas mais chinesas, coreanas, então por exemplo um Noblesse, um Tales of Demon Gods, um The King's Avatar, um Against the Gods, um Solo Leveling, né? Então tipo assim, são coisas que eu tentaria puxar pra cá também, porque eu sei que tem muito público, tem uma galera que adoraria ter isso físico, entendeu? E sim, tentar lançar isso da melhor maneira possível. Além disso, é sempre bom também salientar que um foco também seria trabalhar muito a questão das novels, né? E assim como trabalhar o digital. Então todo esse material que eu também conseguisse angariar para o formato digital, assim como o formato novel, quando tem, etc., seria uma boa. Então, por exemplo, Bacano, um Durarara, seriam coisas que eu tentaria puxar também. Então, assim, justamente para criar essa atmosfera, criar um ambiente onde a galera realmente quisesse ler mais e incentivasse.
Ah, mas e o preço? Obviamente sempre tentaria fazer faixas diferenciadas, não ia ficar também só no formato de papel. Então, poxa, isso aqui dá pra fazer num off-white que é um pouquinho melhor. Não é tão bom quanto o Lux Green. Vou usar um off-white. Até o piso, dependendo do título, usaria, porque você sempre tem que pensar também na questão econômica. Não adianta você fazer um título de tudo Lux Green, ou tudo off-white, ou tudo offset, ou tudo, sei lá, Pollen, ou tudo LWC, Avena, whatever. Juntar esses títulos tudo, fazer tudo num só papel, num formato, sendo que às vezes é mais prático você testar diversos formatos, de testar diversos papéis, e tentar tornar isso mais barato, através de uma pré-venda, de um catarse, né? Ah, o título já é meu, a licença já é minha, eu vou publicar. Só que vamos jogar no catarse ali, no... Tanto faz, né? Que não é o tudo ou nada, tá flexível. Porque é uma pré-venda, você tá organizando uma pré-venda pra galera ir lá e comprar. Ao mesmo tempo você também tem uma pré-venda na Amazon. Que, ou seja, o público que prefere Catarse vai no Catarse e vai comprar no Catarse com a premiação do Catarse. O público que prefere Amazon vai comprar na Amazon daquele jeito. Entendeu? Óbvio que sim, sempre tentando trabalhar da melhor maneira possível isso, sempre tentando ver se no comum acordo você não conseguiria. Então seriam coisas simples, mas ao mesmo tempo eu tentaria fazer de uma forma que realmente funcionasse. Então assim, nossa, eu vou lançar esse título. Juntava eu, uma galera, ou se não juntava o pessoal que entende mais daquilo, falava um pouco, fazia aquele merchanzinho, né, através de um podcast, né, para comentar um pouco mais com vocês. E até mesmo mostrava como que tava o processo de produção, passo a passo, ó, a tradução tá ficando assim e tal. Entrevistava as pessoas que cuidavam daquele momento, para mostrar realmente como tá o processo e realmente deixar aquela interação, deixar o público ver como tá saindo. Porque a gente tem, hoje em dia nós temos diversas editoras, muitas que trabalham de cada uma a sua forma, né? Óbvio, não são todas do mesmo padrão, graças a Deus. Porque pro bom ou pro ruim a gente consegue ter variações, a gente consegue ter uma noção melhor de como cada uma funciona. Se todas fossem iguais, não teria graça. Então é sempre bom lembrar esse detalhe. Assim como é bom também te saber como é que vai funcionar. Então, obviamente, a editora do Dollars, né? A Dollars Book ou Pandas Book ou whatever. Ainda não decidi o nome, é o Raposas Book, ainda não decidi. Mas todas aí eu já tô meio que metendo copyright, então se alguém copiar eu já sei que copiaram. E é basicamente isso, é tentar realmente desenvolver de uma melhor forma possível. Tá? Obviamente, nesse primeiro momento, eu não vou entrar em títulos além desses que eu mencionei, porque tem umas outras séries de títulos que o pessoal mencionou e tal. E eu prefiro guardar isso, né, nesse primeiro momento, pra também não estender muito o episódio. Óbvio que sim, esse é um exercício de imaginação. E sim, eu pretendo fazer outros exercícios nessa questão da editora, só pra brincar um pouco com vocês. Então, assim, o que eu posso deixar desde já adiantado é: se você curtiu o episódio, não deixa de indicar pros amiguinhos, tá? Sim, estou cortando abruptamente. Mas se você curtiu, não deixe de indicar pro amiguinho, pro coleguinha. Se cada um de vocês que ouve, são 3 pessoas que estão ouvindo, indica pra mais 3. Essas mais 3 indicam pra mais 3. A gente vai conseguir ter uma boa audiência aí, tanto pra esse episódio quanto pros episódios seguintes. Então não deixe de indicar pro coleguinha. Sempre lembrando, eu pretendo, se não no dia que esse podcast tá saindo, nos próximos, teremos, ou não, um compiladinho de capas. Então assim, vai ter, se não surgir no dia, alguns dias depois surgirá. E assim que surgir eu tento atualizar o post com isso, pra tentar não esquecer. Mas vai ficar lá, senão vai ficar no meu Insta e no Insta do Dollars, um compilado com algumas capas que eu vou mandar para o pessoal que eu manja de edição e eu conheço, para eles fazerem uma edição como se fosse uma capa mesmo nossa. Vai ficar um compiladinho de capas pra vocês terem uma noção de como que seria uma capa nossa. Aí eu vou deixar livre para eles. Só vou pedir pra eles respeitarem alguns pontos, mas vou deixar pra eles montarem um jeito que pra eles vai ficar legalzinho, estilinho. E obviamente eu vou marcar as 2 pessoas que fizerem isso pra mim, ou 3. Mas vai estar lá, assim como também, né, aqui embaixo vai estar todas as redes sociais do Dollars, né, Facebook, Twitter, Instagram. Apesar de todas serem @DollarCash, eu sempre deixo aqui embaixo para vocês conferirem. E dessa vez eu vou começar a fazer algo diferente. Eu vou deixar aqui embaixo também mais 2 coisas. A primeira delas é o meu Insta pessoal, se você quiser bater um papo comigo, entra no meu Insta, me adiciona, manda uma DM, conversamos. E eu também vou deixar aqui o meu clipping, que é basicamente minhas andanças por aí. Então às vezes você olha e fala: Paulo, aqui tá sumido. Às vezes eu tô em algum outro lugar. Às vezes eu tô no Bagulhos Sinistros, às vezes eu tô na Light. Então assim, dá uma olhada lá embaixo. Às vezes você vai olhar assim e fala: putz, ele fez uma análise lá da Square desse mês. Vai lá dar uma lida também. É um site bem legal e ainda vou falar de toque depois com vocês. Mas enfim, tá aqui embaixo nas redes sociais. Sempre lembrando, talvez você não esteja ouvindo isso pelo
pelo site. Você talvez esteja ouvindo isso pelo Spotify, pelo Google Podcasts ou pela própria Apple Podcasts. Isso é porque nós estamos nesses locais também. Então você pode ir lá, dar uma passeada. Se você vê a gente por lá, não deixe de vir dar um page view se você está vendo pelo site. Adiciona a gente nesses feeds, que você consegue não perder o episódio quando sai. E a ideia do Comentando é que ele sempre saia com uma periodicidade razoável. Eu ainda não vou contar pra vocês qual que é. Vocês vão começar a perceber, aí quando vocês perceberem eu já contei. Mas enfim, além disso, nós também temos o nosso e-mail para contato, que é o contato@dollarcast.com.br. Não deixa de mandar seu e-mail com dúvida, sugestão, até mesmo com algum pedido, tá bom? Então, gente, é isso, um abraço e nós fomos!